Salve, salve, povo da cultura, eu sou Meire de Origem, está começando mais um Sim de CT na Cultura. No episódio de hoje, o Sim de CT na Cultura recebe uma mulher que é sinônimo de história, resistência e movimento. Ela é arte educadora, produtora cultural, educadora física e árbitra internacional de breaking. Muita coisa, né, gente? Ela carrega quase 3 décadas de dedicação à cultura hip hop, unindo arte, esporte e educação. De Campinas para o mundo, e ela vai contar como ela chegou também em Campinas, porque tem isso ainda. Ela tem sido uma das grandes responsáveis por colocar o breaking brasileiro em cena, das ruas às Olimpíadas. Hoje a gente vai falar sobre trajetória, desafios, conquistas e o poder transformador da dança, do breaking. Então recebam com muito carinho aí, Big Girl Lu, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas, né, que estão aí. Meire, minha querida mana, amiga, estou fã. É, Vamos falar um pouquinho, né, sobre a Lu, né, Big Girl Lu na cultura hip hop, as mulheres na cultura hip hop. Vamos dialogar um pouquinho aí sobre essa quase 30 anos, né, de trajetória. Muito Gratidão, tempo. né, por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui falando contigo, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, né, pessoalmente mesmo, o trabalho que a gente fez ali em 2019 foi assim, irmandade para a vida toda. Com certeza. E eu já era sua fã antes disso, assim, já era conectada no seu corre há muito tempo, assim. Sou muito grata, obrigada por abrir a sua agenda, né? E vir aqui bater esse papo com a gente, que é um papo inspirador, né? A gente sabe que tem muitas crianças, jovens, adolescentes, adultos, né? Mulheres, enfim, que às vezes sonham, mas acham que é um sonho impossível e tá aqui você para mostrar pra gente que não é impossível, é possível chegar lá. E ela vai contar tudo isso pra gente. Eu vou pedir pra produção rodar a vinheta e a gente volta pra bater esse papo mágico. Pode rodar a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta Cindy CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O SINDI-CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo a Abigail Lu, que é essa mulher que tem uma trajetória aí de quase 30 anos, quase 3 décadas na cultura hip hop, no mais precisamente no breaking, e ela vai contar pra gente tudo desde os primórdios. Aí eu queria, Lu, que você começasse falando mesmo, né? Você começou no breaking lá nos anos 90, quando a presença feminina ainda era quase invisível, né? Como que foi esse início? Nesse início, a sua atuação nas artes teve aí influência familiar ou do território, né? O que te manteve firme também até os dias de hoje? Então, em relação a influências, né? Acho que aqui atrás já dá para ver, né, bastante das nossas influências em família, e as miniaturas, né, isso aqui eu herdei, né, do meu pai, né, minha mãe, né, minha mãe ela é filha, né, de índia, descendente direta de índios, então traz, né, essa questão de promover, né, desenvolver a bagagem cultural, né, a essência, né, dos nossos, né, falar antepassados, antecessores, né, a nossa história, né, e o meu pai, ele sempre gostou, né, de muitas questões assim que envolvem, né, a nossa cultura, né, de matriz africana, a questão da música, instrumentos, né, meu pai ele dançava catira, né, na época eu não era pequenininha ainda, mas a minha mãe conta, né, meu pai contava muito, ele e a minha irmã mais velha, eles dançavam, né, tinham várias competições, né, que eles ganharam dançando catira, né? Meu pai jogava truco, meu pai gostava, né? Mas é mais contar a história, não era nem questão de ganhar dinheiro, ele nunca gostou disso, ele nunca buscou isso, né? Mas na questão de promover a união mesmo. Então ele o que envolver esse pessoal que está no bar aqui e o pessoal não ficar bebendo tanto. Poxa, vamos jogar truco. Então o pessoal passava o dia todo jogando e esquecia, né, da bebedeira e ficava contando histórias.
né? Dentre outras coisas. Ele consertava rádios, ele fazia rádios, né? Ele tinha, né? Ele faleceu, né? Em 2019, mas deixou para a gente essa bagagem, né? Da história das músicas, né? Música de raiz, né? Quando a gente fala de a música sertaneja, do pagode, pagode de verdade, né? Da música que conta história, né? A história de um povo, a história da próprio cantor, né? Então ele aqui em casa a gente sempre ouviu de tudo. Eu sou roqueira, assim, né, isso já vem no sangue, roqueira, funkeira, mas do funk original, né, do batuque. Então, assim, eu sempre carreguei comigo isso, porque me trouxe, além da questão histórica, né, a sensação de pertencimento, né, isso aqui faz parte do meu povo. Então, por que que esse rádio é assim? Sabe, o que que tem em cada faixa? Por que que se criou isso? Então, eu ia muito buscar, né, a história e acabava descobrindo nomes, né, de homens e mulheres ali, pretos e pretas, né, periféricos, dos guetos, que criaram N coisas que eu nem sabia, né, que isso não ensinava nas escolas. Eu lembro que eu era pequena, a gente não podia sair muito, não tinha muitas opções, né? Eu falo que a mudança, né, hoje não está na cultura hip hop, ela está na família mesmo, né? A gente não tinha muita opção. E eu sou de uma família assim, que tinha 13 irmãos, né? Então, eu não podia olhar para o lado que tinha um irmão, né? Um pai, eu e a minha irmã, nós somos as mais novas, né? Minha irmã mais velha depois de mim tem muitos anos de diferença. Então, só tinha gente de criança e um monte de pai e mãe dentro de casa. Então, saía na rua, meus irmãos lutadores, meu pai gigantão, quase 2 metros de altura, né? Um negrão de olho azul. Então, as pessoas nem olhavam, né? Com medo, né? Mas assim, impunha respeito e eu olhava isso não com aquela de, eu sou a mais porque todo mundo está cuidando. Não, eu tenho que ser exemplo também. Então, desde pequena eu fui levando isso, né? E eu via os meus irmãos dançando, né? Eu não cheguei a ver meu pai e minha irmã dançando, eu via eles cantando, né? Eles faziam serenatas aqui em casa, estavam cantando. Meu irmão, né, um dos mais velhos, ele toca violão desde os 4 anos de idade, autodidata. Então, ele ficava tocando violão, aí minha irmã mais velha chegava, aí meu pai chegava e eles começavam a cantar, voz linda dele, né? Ainda bem que eu danço, porque se eu dependesse de cantar, coitada de mim. Eu sou a única que não canta e não luta na família, que é uma família assim, de lutadores, costureiros, alfaiates, estilistas, né, cantores, e eu puxei para a dança. E aí, o meu irmão, dos meus irmãos, ele dançava também na época do Furacão 2000, Dinamite e tal. E ele ficava em casa, né, com os irmãos, os amigos lá no fundo, fazendo os passinhos. Mas eu não podia, então eu pendurava na janela e ficava olhando. Aí eu vinha aqui pro meu quarto, né? A gente mora aqui há muitos anos. Eu vinha aqui pro meu quarto e eu ficava fazendo. Então, assim, eu decorava o que eles estavam fazendo lá embaixo, né? Mas eu Caramba. jogava vôlei na época, né? Jogava vôlei profissional, então eu nem pensava assim, não tinha. As baladas eram as únicas. Era Ninfama, né, a Casa de Portugal, e não tinha muito para onde ir. Eu não podia entrar, né? Então, assim, eu comecei ouvindo, né, as músicas, os raps que eles colocavam para dançar, né? Meu irmão, ele tinha um grupo, né, que ganhava várias competições aqui. A gente está falando da época de 80 e pouco, né? Então, minha mãe não deixava muito a gente ir para a rua, embora, né, não oferecia tanto perigo assim como hoje, mas eu sempre fui ficar em casa, né? Então eu ficava olhando, minha diversão de fim de semana principalmente era ficar olhando eles dançar. Aí, muito para frente eu conheci, né, em 97 eu conheci, 96 para 97 eu conheci o Ari, que ele dançava, né? Eu só tinha visto isso fora, né, do Brasil, eu jogava vôlei, então não sabia que tinha, né, essa dança aqui, o breaking, as danças urbanas. E aí eu comecei, né? é, Foi bem difícil, porque bem estranho, na verdade. Difícil não foi porque quando a gente quer, né, a gente tira, elimina ali 90% das dificuldades. Mas não tinha mulher, né? Eu lembro que na época era o grupo, né, do Edson Guiú, né, o Edson Gonzaga, que hoje é DJ, né? Eu comecei com ele porque eu queria dançar breaking, né? Que era o Chino e o Ari, ele num momento da coreografia, né? Que era o hip hop, né? Que o pessoal fala, dança hip hop, é o freestyle hip hop dance, né? Eu comecei nesse porque eu queria dançar
a parte que o pessoal entrava para fazer aqueles passinhos que a gente chamava de sapateado trançado e o flare. Eu achava lindo. Eu falei, não, eu vou aprender essa dança para chegar nisso aqui. Então, eu aprendi várias danças até poder chegar e começar a dançar breaking mesmo, né? Depois eu continuei no breaking, várias outras danças, wacking, house, vários assim. Mas não tinha mulher. No grupo mesmo tinha uma mulher, tinha, aliás, duas. Era a Vanessinha, né, a Vanessa França, a, puxa, esqueci o nome dela, ela era parente do Guiú, dançava muito, né, dançava demais. E eu, quando entrei, não tinha muitas mulheres, né? Depois acho que entrou mais uma ou duas, né? E aí eu comecei a perceber, para mim era só naquele grupo. Mas para frente eu comecei a perceber que era em vários grupos, né? Que assim, poxa, chegava em lugares onde o nosso grupo era o único que tinha mulheres. Quando começou no breaking também, né? Eu comecei, a gente treinava, né, no centro da cidade, depois a gente foi para a prefeitura, né? O finado Toninho, né? Junto com o Tiãozinho, ajudou a gente, né? A fixar, né, aquele ponto, e não tinha mulheres, né? Tinha a Janaína, que era da Quatro Bases, né? O único grupo que eu conheci só de mulheres daquela época que cantava rap, e ela dançava break, ela estava parando já. A, a Big Girl de Sá, né, que também já estava quase parando, né? Depois a gente resgatou, ela ficou um tempão com a gente ainda, né? E a Giselinha, né, que era do Radicais Suburbanos. Não tinha outras mulheres. A Verinha, que era de Hortolândia, né? E não tinha outras, durante muitos anos ficaram sem outras, né? Então, assim, eu percebi que aqui em Campinas não tinha, a gente viajava, né, para vários estados, né? Na época era daquela piruinha, né, de escolar, que a gente ia, tipo, 15, 20 horas dentro de uma perua para dançar break em outro lugar, conhecer, né, fazer esse intercâmbio com outras crews. Muitas vezes a gente ia só para rachar com aquela crew, não era nem evento. E a gente chegava lá e eu percebia isso, né? Até que um dia eu parei num evento em São Paulo, não foi em São Paulo, eu não lembro qual cidade que era, mas era do estado de São Paulo. Que eu olhei, gente, só tinha eu de mulher no evento. E aí não tinha mulher namorada de ninguém, não tinha esposa de ninguém, não tinha filha de ninguém, só tinha eu de mulher no break, de mulher no evento. Eu falei, gente, tá errado. Tipo, que estranho, cadê as mulheres aqui na cultura hip hop? Né? E aí eu comecei a observar, poxa, eu comecei numa época, gente, que não tinha 16 big girls competidoras no Brasil. A gente está falando de 26 estados e um distrito. Não tinha 16. Se a gente fosse pegar, assim, pagar para as 16 big girls ali daquela época vir competir no evento. Não tinha, não existia, né? E aí eu comecei a perceber que nos outros elementos também não tinha. Poxa, vamos mudar isso aí, né? E aí começou o que fazer, né, para mudar por que que elas não estão aqui. Não é formar novas mulheres, é por que que elas não estão aqui. Por que que aquelas que começaram antes de mim não estão mais? O que que aconteceu? Né? Aí eu comecei a reparar a cena, né? O que está faltando, né? Ou por que mesmo? Por que que as mulheres não estão aqui? Não era falta de vontade, né? O que impedia, né? E eu comecei a perceber que tinha muitos impedimentos, muitos, 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 muitos. Isso é estrutural, né? E uma pergunta, assim, Lu, é interessante você contar, né, e narrar toda essa história, porque, assim, eu, como uma MC, né, que já estou aí um pouquinho mais de 2 décadas também, atuando na cultura, eu, obviamente, sendo do interior, né, enfim, várias camadas, eu também tenho essa vim reparando ao longo do tempo, e obviamente é por isso que fui formando coletivos de mulheres, participando de coletivo de mulheres, como a Frente Nacional, mas antes disso do Hip Hop Mulher, né, e depois Triluna aqui, enfim, nessa necessidade mesmo de trazer as mulheres para perto, né, porque e entender, né, como você falou, e também resolver o problema, né? Porque mais do que e aí, o que que a gente faz, né, com isso, né? Com essas informações. E aí, na sua trajetória, você une o esporte e a educação também. Como que você enxerga o papel do break dentro da formação cidadã e do ensino nas escolas públicas? Esse trabalho de base, é resultado dessa sua observação, dessa sua pesquisa, digamos, dentro do movimento, para trazer mais crianças, mais jovens e mais mulheres? Ou não? Também, também, né? Eu sou de uma família assim que a gente, meus irmãos e minha mãe, ela ajuda todo mundo.
A gente é acostumado assim, né? Desde sempre eu aprendi isso, ajudar o próximo, sem olhar a quem, né? Essa questão de ingratidão é um problema das pessoas, então elas que resolvam, né? Isso não, quem não pode ser assim é a gente, como diz, né? Dizia o finado Banks. Então a gente precisa fazer, tá? Ser bom é diferente de ser besta, tá? Então, antes disso, pensar também, né? Quando você vê ali que a questão não está dando resultado, ou que a pessoa não faz por onde, limpa os pés e vai ajudar o próximo, né? Ninguém quer dar murro e ponta de faca. Então, eu tinha essa vontade de ensinar aquilo que eu aprendi, né? Eu comecei, né, uns 3, 4 meses que eu estava, acho que nem isso. Eu lembro que um grupo, ele pediu para o pessoal, poxa, a gente queria, né, fazer aula com vocês, mas a gente mora longe, do outro lado, né, da cidade, né, na região ali do Vila, né, Maria Rosa, né, hoje é de aeroporto. E hoje é mais fácil de chegar, mas antes não tinha, nossa, era 3 ônibus para chegar até lá. Hoje ainda é assim, mas bem mais rápido, né? E aí eles iam de vez em quando na estação. E um dia eles pediram, né? A gente estava dando aula na academia, e aí eles falaram, poxa, a gente queria terminar uma coreografia, mas a gente não tem ajuda de ninguém. E aí todo mundo ficou quieto. E eu lembro, né, que eu falei assim, poxa, eu posso ir. Eu não estou fazendo nada à noite, né? Eu já tinha terminado a aula, eu posso ir até lá, me passa o endereço. Depois eu fui pesquisar no mapa, né, onde fica esse bairro, porque eu não sabia como é que eu vou chegar nesse lugar. E aí o pessoal ainda olhou e falou, poxa, mas ela não sabe nada, mas eu já dava aula, eu já era profissional de educação física nas academias, não era formada ainda, mas eu já dava aula, né? Então eu falei, contar eu sei, né? Eu vou olhar o que eles têm e eu vou melhorar a coreografia deles, porque eu nunca gostei de cópia, né? Então, poxa, como que a gente vai montar através daquilo que eles já fazem, né? Então, assim, eu fui, dança aí. Poxa, vamos pegar um 8 seu com um 8 dele e criar algo, porque algo seu, algo dele junto, ninguém vai ter, né? E aí eu fui dar aula, a gente terminou a coreografia, eles ganharam um campeonato, né, de dança, super felizes, né? E aí eu lembro que eu passava assim, eu passava uma semana treinando e aprendendo, porque na semana seguinte eu ia passar para eles aquilo que eu tinha aprendido. Então, assim, eu fui aprendendo e ensinando, né? Daí nasceu porque assim, a gente sempre viajava, né? Sempre ia para São Paulo, né? Na época Green Express e vários outros. E eu falei, poxa, por que que aqui não tem? Né? Poxa, eu aprendi isso aqui, poxa, era do vôlei, era do esporte. Então era assim, eu só saía treinar e ia para a escola, né? Eram 8 horas de treino, né, na quadra, e saía de lá e ia para a escola, e eu chegava em casa, eu tinha que estudar, pôr o corpo no gelo para, né, recuperar das lesões, das dores do treino, e isso era todos os dias, né? Campeonato atrás de campeonato, e eu foi através de uma lesão no joelho, né? Eu fiquei 2 anos parada, foi onde eu conheci o break aqui em Campinas, e eu queria ensinar. No vôlei eu sempre ia ensinar também, eu ia com a perna mancando, né, engessada de cima e embaixo, eu ia lá ensinar o pessoal a sacar, não sei o quê, ia buscar bola. Demorava 1 hora para ir buscar, porque mancando. Então eu sempre gostei disso. E eu falei, poxa, como que eu vou ensinar mais pessoas? Né? Conheci um grupo de amigos, né, da cultura hip hop, e a gente falou, poxa, vamos fazer um projeto e vamos levar isso, né, apresentar isso para uma escola, né? O projeto chamava Hip Hop, né, das ruas para a escola. E a gente queria entrar na sala de aula, fazer parte da grade curricular da escola. Você tem matemática, você tem educação física, né? Você tem ciências sociais, e você tem o breaking, você tem o rap, mas a intenção não era fazer ninguém dançar, não era formar um b-boy ou uma big girl, formar alguém do rap, mas através do rap ensinar aquela criança, aquele adolescente que não sabia escrever, não sabia ler, através da poesia, você ensinar, porque para a pessoa escrever, ela tem que saber ler, ela tem que aprender o que ela está escrevendo. E isso aí vai desenvolver o quê? A questão mesmo de perguntar, de questionar, né? De não aceitar aquilo que é imposto, simplesmente porque você não entende, não sabe fazer a mais, você não sabe. Se você questionar e a pessoa te responder e você não tiver argumento, né, fatos, né? Porque quanto a fatos não há argumento, você fica quieta e quem cala consente. E na verdade não é bem assim. Tem muita gente que se calava e se cala hoje porque não tem conhecimento. E então, para mim, a importância do breaking,
né? Não só do break, né, nas escolas, mas da cultura hip hop, é porque assim são múltiplas dimensões, né? O breaking, não só o breaking, mas eu vou falar diretamente do breaking, que é o elemento que eu trabalho nas escolas, né? Ela tem uma tem uma dimensão histórica, simbólica, educativa, né? E política. Eu estou falando na questão política de entender, né? A cultura hip hop ela nasceu por conta dessa questão política, né? Então a pessoa que fala que o hip hop e política não tem nada a ver, na verdade é você que não tem a ver com a cultura hip hop, né? Não tem raiz, né, ali. E a gente está falando de política, não de políticos, é diferente, tá? É, e tem a ver, né? E resgata também aquela valorização periférica, né, das culturas urbanas. E isso desenvolve o quê? Dar aula, oficina de break mesmo, você parar ali para dar aula de break. Eu trabalho com nós, né, os arte educadores em break, trabalha com a questão da disciplina, né, a, da questão de trabalho coletivo, né? Que vem essa questão de você ter que trabalhar coletivamente para você fazer uma coreografia com uma sala. A gente não está falando de uma sala. Eu pegava a escola inteira. Eram 580 alunos na quadra, todos dançando igual. E todo mundo em silêncio. E o pessoal ficava, a professora, a diretora ficava, nossa, vai dar bagunça aqui. E não dava. Era 2, 3 horas ali, sabe? Todo mundo parando para ouvir. E quando alguém levantava a mão, eu parava, vou desligar o som, porque é o momento da pessoa falar. Então, essa troca desenvolvia o quê? O pertencimento. Nossa, eu pertenço, é uma cultura que pertence a mim, né? Que me mostrou que eu pertenço também à cultura, às culturas. Né? Eu sou de uma época que, assim, para mim, o teatro era impossível, era muito caro. Eu nem nunca pisei no teatro, eu vim pisar no teatro e tinha quase 20 anos, né? Porque era algo aquém da nossa realidade. Não era para gente, igual o balé, não era para nós, né? Não pertence, não existe cultura para meu povo. E aí a cultura, né, hip hop veio mostrar que existe sim e que a maioria, posso dizer, né, a gente tem que ser realista, né? Todas as culturas vieram do nosso povo, né? Nós somos, sim, pais e mães e filhos de todas as culturas que existem nesse mundo, né? Foi roubado da gente, não vou falar que a gente disseminou, não, porque se tivesse deixado a gente lá onde a gente estava, o mundo não estava, né, com toda essa questão cultural que existe. Né? Então, isso me desenvolveu valores, né, como disciplina, respeito, trabalho em equipe, e criatividade, né? Eu posso Legal. fazer aquilo que eu quero, eu posso é, demonstrar aquilo que eu estou sentindo, não é aquilo que a Meire quer que eu sinta. Eu posso mostrar aquilo que eu estou sentindo dentro da minha dança. E isso Demais. muda muito. É muito gratificante. Isso desenvolve a cidadania, porque o questionamento, se eu posso mostrar aquilo que eu sou, que eu sinto, então eu tenho que respeitar aquilo que o outro sente. Eu tenho que parar para ouvir, né? E não ouvir para responder, ouvir para entender. Porque hoje eu vejo muito, né? Que as pessoas ouvem, param para ouvir para responder aquilo que você está falando, e não para entender o porquê, da onde vem aquilo que você fala, porque vem da sua realidade, que é diferente da minha. E faz muito sentido, Lu, tudo isso que você falou. Eu mesma, assim, eu acho que muitas pessoas que eu conheço, inclusive, e acho que boa parte das pessoas que estão no rap, por exemplo, no hip hop de modo geral, começaram ou tiveram um pezinho no breaking. Eu acho que esse movimento de acolhimento é muito importante e me despertou esse carinho, esse amor, assim, muito grande. A Shadline, nossa mãezona do hip hop, né? Rose, muitas pessoas, né? Passaram, permaneceram, e sempre volta ali, né? Sempre tá ali de alguma forma, porque é esse lugar que eu sinto de casa, como você falou, de pertencimento, casa, né? Acolhimento. Isso é muito bonito e inspira, né? Me inspira enquanto MC, eu tenho certeza que inspira pessoas enquanto grafiteiras, né? Enfim, e dentre outros elementos e fora do hip hop também, né? Bom, a gente está falando de tudo isso, de muita arte aqui. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês que estão do outro lado da telinha, vocês que já conheciam a Lu, a Big Girl Lu, essa maravilhosa, que está defendendo a gente aí já há algum tempo, né? No Brasil, no exterior, né? E vem fazendo esse movimento de impulsionar a cultura hip hop, porque quando a gente fala do break, não tem como falar do breaking sem o hip hop, sem falar da cultura em si, não tem como falar
do rap, sem falar, né, da cultura hip hop, e isso é muito importante porque uma vez que ela vai lá divulgar e ela vai lá representar o break, ela tá representando o hip hop, tá representando todos nós, né? Então, tá um chat rolando aqui embaixo, fala pra gente e aproveitem, gente, para seguir as redes sociais da Big Girl Lu. Eu sempre falo aqui que as redes sociais hoje dão essa possibilidade para a gente da gente se coletivar, se aquilombar, né? Antigamente o contato era tão difícil, né? A gente conseguir ver, a gente conseguir falar com as pessoas que a gente ama, né? Conseguir trocar. E hoje, olha a gente aqui fazendo essa live, a Lu lá em Campinas, eu aqui em São José dos Campos, né? Enfim, e a gente conseguindo bater esse papo. Então, sigam as redes sociais, a produção tá colocando aqui no rodapé e a gente vai deixar também na descrição. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve agora para fomentar as culturas, as artes, os movimentos sociais populares, que são tão importantes para o nosso bem viver, certo? E falando de arte, obviamente, falando de Big Girl Lu, vamos mostrar essa diva em ação. Vou pedir para a produção rodar um vídeo e a gente volta para bater mais papo. Pode rodar para gente, produção. Lu, cara, uma escola bater um papo com você, assim, um momento de aprendizado mesmo, assim, muito bom te ouvir. Eu tava aqui ouvindo e falando, cara, é isso, né? E a gente chega agora numa pergunta que eu queria, né? Tô assim, desde que eu te convidei a primeira vez, eu tô aqui. A Lu tava na correria, porque tava nesse rolê das Olimpíadas e naquele corre todo, e eu esperei o meu momento, e esse momento chegou. E eu quero muito que você fale sobre isso, né? Você foi técnica da seleção brasileira e atuou diretamente na inclusão do breaking como esporte olímpico. Como que foi esse processo? O que representa ver a cultura hip hop chegar a esse patamar? E você principalmente sendo uma mulher negra, né? Eu acho que representar, e quando a gente fala que o rap é preto, o hip hop é preto, né? As pessoas, e você falou aqui, né? As culturas são pretas, mas às vezes a gente sente que teve assim um esvaziamento, que teve um distanciamento da cultura da cultura matriz mesmo, né? Ancestral. Então, eu queria que você falasse pra gente como que foi todo esse processo aí, né? De ser técnica da seleção, e também de chegar nesse lugar que é tão importante para você e para nós todos. Sim, olha, foi bonito e ao mesmo tempo complicado, né? A gente não pode romantizar, né, muitas coisas. Eu vejo muitas pessoas falando da parte boa, mas a gente precisa falar da parte ruim também, né? Que somos nós mesmos, né? Nós somos cura de nós mesmos. E muitas vezes a gente também, né, é o mal do nosso povo. A gente muitas vezes é a doença, é o que causa, né? É muito difícil trabalhar com pessoas que não querem, né? Elas querem a mudança, elas exigem a mudança, mas elas não querem mudar, né? Elas querem que as pessoas mudem para ela, né? E isso é complicado. E a gente tem muito isso, né? Na cultura hip hop, no break não é diferente, né? E eu percebi isso não só aqui no Brasil, percebi isso no mundo, né? As pessoas elas querem dar opinião daquilo que elas não conhecem e elas não querem conhecer.
né? Eu percebi muito isso. O break, né, é uma cultura hip hop que na época não tinha ainda 50 anos, né? É, muitas pessoas falam assim, ah, mas a América Latina ou o Brasil não tá muito atrasado, não, em muitas coisas. Eu falei, gente, a gente está em pleno 2025 e tem pessoas comemorando 50 anos do hip hop, ele já faz 52, né? Então, como não está atrasado, né? A gente precisa aceitar a realidade. Primeiro você aceita o que está errado, né? Aceita que está errado. Esse já é o primeiro passo para a mudança. E depois entender, né, o que eu preciso para mudar. Eu preciso de conhecimento. Ah, eu não aceito isso daqui, que era a questão. Como eu disse, eu era do esporte já, não o esporte olímpico, mas o esporte ele é regrado, é assim. E se você não for assim, vai chegar alguém que não tem essa mesma competência que você, né, na questão do esporte que você pratica, mas ela aceita as regras, ela segue as regras, né? E é isso que funciona, né? No esporte funciona assim, na cultura a gente dá um jeitinho, no esporte o seu jeitinho pode acabar porque acabar com todo não só um coletivo, né? Quando a gente fala de esporte olímpico, não é a Meire representando o Icamiabas, é a Meire representando o Brasil. Isso pesa, sabe? Porque quando fala algo de um atleta, é o atleta brasileiro. A atleta brasileira, é o Brasil envolve o seu país. E quando se fala Brasil, é toda a comunidade. Por isso que a gente é muito mal visto em muitos lugares, né? Pessoas falando isso especificamente do break, pessoas que foram lá fora e quiseram fazer de acordo com o que elas pensam, só que elas estavam lá representando o Brasil, né? E aí isso pesa para mim que estou aqui em Campinas e nem tinha ido lá. Entendeu? Então, isso é perigoso quando se veste uma camisa de um elemento. A mesma coisa se você vestir uma camisa da Quill, tá? Eu sempre falo isso, quando a Lu faz uma coisa, é a Lu. Mas quando as pessoas veem, aquela Big Girl daí caminhava, entende? Olha o peso. E aí Caminhadas é lá de Belém do Pará, sou eu que estou aqui. Então eu tenho que representar ideologicamente. E aí eu vi isso que faltou muito no esporte, sabe? As pessoas é cheio de leis, é cheio de regras, tem as leis brasileiras, aí tem a Lei Geral do Esporte, que é atual, aí tem a Lei Pelé, aí tem a Carta Olímpica, e aí tem direitos e deveres dos atletas, aí tinha os estatutos, né? E tinham coisas que não estavam no estatuto, estava no regimento interno da comissão de atleta do COB, né? Então, assim, é muita leitura, e pessoas sempre discordando, não, porque isso não pode ser assim, porque a cultura, eu falei, gente, se a gente não cuidar e tomar cuidado, né? Imagina uma mulher preta falando isso, e a gente não estava falando isso para a questão só do Brasil, a gente estava falando isso num grupo, né, numa reunião de todos os países do mundo que estava trabalhando com break, né? E eu cheguei em um lugar que só estava eu e tinha uma mulher da França, da França não, da África, né, de pretas. Só tinha nós, né, de pretas e pretos, né? E o bispo, no meio de um monte de pessoas, falou, poxa, mas é a nossa cultura e a gente não tem direito de fala na nossa cultura. E a gente começou a falar, e eu percebi que pessoas estavam ouvindo. Então, peraí, eu não posso falar qualquer coisa, eu tenho que falar com conhecimento de causa. Fui ler, fui pesquisar, olha, mas a lei é assim, né? A lei do Brasil diz isso, é diferente de outros países. Então, a gente não pode, por exemplo, fazer uma regulamentação nacional, porque o que a gente, você tem noção do que o que a gente assinar aqui é o que vai ser daqui para frente, do break. A gente viu aí, quem conhece a ginástica olímpica hoje, vai ver o que a ginástica era uma dança, gente. Olha o que ela se transformou. Ah, mas a questão olímpica ela vai mudar o break? Vai se a gente deixar. E quem permitiu muitas mudanças foi as próprias pessoas do breaking, não foi a Olimpíada, não foi os Jogos Olímpicos, né? Porque tem diferença. Então, foi mais essa questão mesmo de regramento, né? De impor, né? Porque eu vi muita imposição para o breaking, e as pessoas estavam aprendendo, né? Essa questão de regramento. Então, isso aí atrapalhou um pouquinho, né? O andar da carruagem, porque era muitas regras para a gente que vem da comunidade, então, eram dois pesos e duas medidas, né? E a gente precisa trabalhar muito isso. Eu acredito que em 2032, 2000 para frente, sabe? 2036, por aí para mais, eu acho que o break vai estar realmente inserido como esporte, sem perder, né, a questão cultural, sem virar robô, porque essa era a minha preocupação, por isso que eu entrei, né, para impedir
né? Inclusive tem algumas coisas que não acontecessem que estão acontecendo agora, infelizmente. Mas era mais para isso mesmo e para formar novos formadores e formadoras dentro da cultura hip hop, né? Que para não atrapalhar as pessoas que estavam, que queriam ficar na cultura, né? E que não queriam seguir no esporte e as pessoas que queriam permear, né? Nos dois, que é possível sim, né? Mas foi transformador. Você vê no livro, né, Pan-Americano, o nome, né, ali de B-Boys e B-Girls, né? Você vê ali naquela plaquinha, né, que teve em Tóquio, que teve agora em Paris, né, uma plaquinha que eles dão para as pessoas que vão assistir, né, os jogos. E naquela plaquinha atrás tem todos os esportes, né, daquela grade olímpica, daquele ciclo olímpico. E aí você vê ali o breaking, né? Então, é a cultura hip hop, né? Que a gente Foi a que ocupa você vários me espaços. mostrava no. Foi aquela que você me mostrava nos bastidores? É a de Paris ou a de Tóquio? Essa foi de Paris, De né? E Paris. aí tem isso, e aí tem a do Pan-Americano, né? Também. E aí você vê, eu não enxergava só o breaking ali, eu enxergava a cultura hip hop, né? A gente vai ocupar todos os espaços, sim. Muito bom, Lu. Que orgulho, assim, um orgulho pra gente e saber que tem uma mulher lá, uma mulher preta que tinha ali falando por nós, né? Isso com certeza deixou nossos corações quentinhos. Muito bom estar trocando essa ideia contigo aqui também e sabendo mais de como foi esse processo. E Lu, você é à frente do projeto hoje, né, à frente do projeto do Encaminhabas CRIO, que você falou já um pouco aqui, e o coletivo Filhos de Maria Felipa. Como você tem contribuído para fortalecer a presença das mulheres e da nova geração nas artes e no break, de modo geral? Olha, como a gente falou no início, né? É bem complicado. Primeiro entender, né? Eu procuro sempre entender, né? As questões individuais de cada mulher, né? Porque a meu grupo mesmo, né? E Caminhavas, a Crew, ela não é só de breaking, né? Ela é de outros estilos de danças urbanas. Então, como fomentar, né? Cada uma delas dentro de cada um dos estilos que praticam, como ser exemplo, né, em todos os lugares, né, é fácil ser exemplo dentro do elemento ali na hora que você está praticando. Eu percebo muito isso nas pessoas quando elas saem, quando desce do palco, quando sai da cypher, quem você é? Continua Falo sendo big muito girl? isso. E então assim, eu contribuo sempre estando presente, né? A gente foi criada, né? Eu digo nessa questão de inserimento dentro da mulher, dentro, né, da realidade social, e a gente foi criada a não questionar, né, ou a questionar sem conhecimento. Então, eu fui buscar conhecimento, estar presente, né, ao invés de questionar, eu estava lá. Então, sempre incentivando, vai lá, esteja presente, não importa se você não estiver inserida, se o cara não te chamou, se a Crew de B-Boys não te chamou, sabe? Se o pessoal do freestyle não te chamou, vai, esteja presente, porque lá você pode falar porque você estava presente. Se eu não vi, se eu fiquei sabendo, então eu não sei, mas eu estava lá. Então, se faça presente, né? E aí sim você vai exigir o seu lugar de fala, porque você estava ali, né? Não fica criticando sentado no seu sofá, né? E não importa quantos problemas você vá, né, enfrentar. Eu sempre fui assim, de chegar na cypher só tinha homem e o cara empurrava, eu empurrava também. Sabe? Ah, mas cara feio é fome. Isso se resolve com marmitex. É marmitex que você quer, vai lá, compra, dá pro cara, pede para ele comer, enquanto isso você vai dançar e deixa ele melhorar a cara lá, né? Tem muitas coisas, né? O machismo não é um problema da mulher, é um problema do homem. Então ele que resolva, né? Então a gente tem que estar ali. Ah, mas eu sempre fui criada assim, ah, você não quer que eu esteja? Pois agora eu venho todos os dias. Eu sempre fui assim, sabe? Não gosta de mulher lá? Poxa, eu não queria vir, mas agora eu vou, sabe? Que agora ou você vai gostar, você vai aprender a gostar, ou você vai sair fora, mas o caminho vai ser aberto. Então é isso que eu contribuo sempre, estando presente, né? Se fazendo presente, eu acho que ser exemplo é mais do que falar bonito, né? Então é isso que eu faço para as novas gerações de mulheres, né? Na cultura hip hop, principalmente nas danças urbanas e principalmente para minha crew. Aprender da onde você veio, aprender a sua origem, para aí sim você se empoderar da sua história para debater argumentos com fatos. É Que isso. demais. Que delícia te ouvir, assim. Eu sou cercada de mulheres
incríveis aqui, né? Algumas que estão chegando agora, outras que já estão há um pouco mais de tempo, aqui que são das danças urbanas, ou do breaking, né? Como a Lash, como a Samira, como a Dini, que faz parte do Triluna junto comigo, né? A Morg, enfim, são diversas mulheres aqui agora. Hoje a gente está tendo essa possibilidade, mesmo assim, menos do que eu gostaria, né? Mas mais do que a gente já teve um dia. Então, eu fico feliz e acho que a tua fala aqui, a tua presença aqui foi de fundamental importância. Vou mandar para elas e para outras pessoas também, para a gente difundir isso, né? A importância da gente se fazer presente, da gente estar presente e da gente construir essa educação coletiva enquanto arte, enquanto pertencimento, né? Para que as mulheres se sintam pertencentes, queridas, acolhidas e escutadas dentro da cultura hip hop, de modo geral, mas não menos importante no breaking, né? E a gente está chegando no final, Lu. E eu queria que você respondesse pra gente agora, depois de tantos caminhos, o que que ainda move a Big Girl Lu na arte, no esporte e na vida? E gostaria que você deixasse também uma mensagem para quem está nos assistindo agora, de repente aquela mana que tem vontade de se jogar e ainda não se jogou, de repente aquela mana que tá no rolê, que tá dançando, mas está se sentindo cansada, né? Tá, às vezes pensando até em parar, porque isso é uma verdade, é uma constante nas nossas vidas. Ser mulher nas artes não é fácil, e eu suponho que no breaking seja mais difícil ainda, porque envolve, além de muitas coisas, envolve também a questão física, né? Filhos, pausa para isso, pausa para aquilo, menstruação, uma série de coisas, né? Os hormônios gritando. Então, assim, deixa essa mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo também. E o que que a gente pode esperar aí da Lu para 2026, 27, assim por em diante? Bom, mulheres, a gente veio de uma cultura, né, que sempre foi uma cultura de se curar, né? Então, se a gente se cura, a gente se readapta, né? A gente passou por uma pandemia, quem imaginava? Eu estudava isso em livros, em pleno 2020, né? A gente passou por uma pandemia, né? E a gente se readaptou, aqueles e aquelas que ficaram tiveram que se readaptar, né? Querendo ou não, né? Então, queira, porque o mundo está mudando, né? Não são as pessoas só que estão mudando, o mundo está mudando. Eu vi, viajando para vários países, eu vi muito isso, né? Pessoas reclamando, tipo, para Hong Kong para ouvir pessoas reclamar de coisas que eu falei, poxa, você está falando do Brasil, né? Você viajar mais de 40 horas para ouvir as pessoas questionarem mulheres as mesmas coisas. Parecia que ela estava aqui no meu bairro, né? Na minha cidade. Tipo, poxa, ela nem me conhece e está falando da minha vida, né? Então, isso é uma realidade. A gente precisa se readaptar, né? Principalmente nós mulheres, né? Precisamos sempre nos readaptar. Isso não quer dizer aceitar qualquer condição, mas aceitar que a realidade é essa, né? Não dá para fugir da realidade que a gente pode aqui na mente, né? Desistir, gente, não é saída de fracos, não, tá? Você desistir daquilo que você olha, você presta atenção, faz uma retrospectiva, tá? Porque não tem como olhar para frente sem olhar para trás antes. Faz uma retrospectiva e aí vê como está a sua realidade e olha uns 10 anos. Eu sempre, quando alguém me fala, vamos fazer tal coisa, eu olho daqui 10 anos. Como que vai estar? Aí eu digo sim ou não, né? Então, assim, se você vê que aquilo ali não vai ter futuro, desiste sim. Desistir não é saída dos fracos, né? É saída de pessoas inteligentes, né? Se está cansado, descansa. Então, e é isso, é readaptar, né? Se readapte às coisas que vão vir, o que pensar da Lu para 2026. Eu já estou pensando muitas coisas aí, muitas surpresas, muitas produções, né? O que me move, né, não é a produção cultural, é a promoção pessoal, é promover pessoas, né? Isso me move desde que eu comecei. O motivo pelos quais eu comecei ainda está vivo, ainda está vivo essa chama que é da cultura hip hop, que isso, né, não morre. Muitas pessoas falaram que a cultura hip hop morreu. Eu vi muitas pessoas mortas dentro da cultura. Tá? Muitas pessoas que a chama já se apagou faz tempo e outras que a chama nem reacendeu. As pessoas estão lá por causa do dinheiro, né? Então, eu acho que assim, seja luz, né? Eu tatuei isso na pele, né? Seja luz, mas seja luz de verdade, né? Luz de LED não, né? Nós somos sal na terra. A gente precisa praticar aquilo que a gente posta. A gente precisa ser exemplo daquilo que a gente exige nas pessoas.
o que passar disso é hipocrisia, tá? Existe verdade, sim, a minha verdade é diferente das outras, então a gente precisa respeitar, tá? Porque eu posso dizer algo que é verdade aqui na minha cidade, e não posso bater de frente com a Meire, por exemplo, que está, né, em São José dos Campos, e dizer que a verdade dela não é verdade, porque a realidade dela é outra, né? As cidades são diferentes, né? Então a gente precisa respeitar as verdades dos outros e das outras, e a gente precisa ser luz de verdade, sabe? Tem muita gente que se diz luz, bate no peito e diz que ama o hip hop, mas não vai numa reunião, né? Não para numa reunião online para ouvir. Ela quer entrar para ouvir, para discutir e não para entender, né? Não está ali para somar e nem para dividir, está ali para nada. Muitas pessoas falam que o que não soma divide, tem gente que não faz diferença, né? Então a gente precisa ser útil dentro da cultura hip hop ou deixá-la para que outras pessoas venham, porque a gente está falando não é só de dança, não falo do breaking como passos. Quer fazer passos, existe N outras danças por aí, né? Mas a gente está falando de promoção humana. Pessoas morreram para que a gente estivesse aqui hoje, para que a gente tivesse esse bate-papo hoje. Então, vamos valorizar, né? Quando a gente fala de cultura, né? Era uma briga, uma discussão entre cultura ou movimento. Para mim, sempre foi um movimento cultural ou uma cultura em movimento, né? Porque eu não estou do jeito que eu comecei, né? Eu melhorei muito, ainda tem muito para melhorar. Então, é isso, aprender com as novas gerações, né? É o que me move, né? A gente não tá, eu comecei nos anos 90, mas a gente está em 2025, gente, muita coisa mudou. A gente precisa adaptar. Eu não quero que ninguém dance. Era um bom tempo, bons tempos, né? E dancei muito no asfalto, muitos anos. Hoje eu não acho bonito, não, dançar no asfalto do papelão. Então, se eu puder promover para que as nossas novas não dancem isso, dancem num palco, numa madeira linda, com tênis melhor, eu vou fazer isso. Porque não era bonito, era o que a gente tinha. E hoje a gente tem opção, né? Então, vamos optar pelo aquilo que realmente é bom para o coletivo, né? Porque coletivo individual não rola, né? Então é isso, né? Sejam coletivas, sejam luz, né? De verdade, né? Vamos discutir olho no olho, né? Sai um pouquinho da rede social, né? E não vamos desvalorizar as nossas em redes sociais, não, né? Se tiver que discutir, discute olho no olho, né? Mas discute por mudança, por melhoria. Seja a mudança que você quer na vida, né, dos outros e das outras, né? Para a gente não ser hipócrita. E é isso que vocês podem esperar de mim sempre, olho no olho, falar a verdade, não importa quem doer, né? Mas eu falo, eu reclamo, mas eu resolvo. Então vamos ser isso. Maravilhosa! Caramba, que delícia de papo, Lu, assim, que importante para mim, mesmo hoje não atuando no breaking, né, atuando enquanto MC já há algum tempo, mas assim, é muito bom conversar. Eu me vejo assim, e eu acho que isso é o muito louco da cultura hip hop, desse movimento cultural hip hop, que é que eu converso com manas do breaking, do grafite, né, enfim, DJs, né, etc. E assim, são as mesmas lutas, né? E eu acho que a gente precisa se fortalecer no todo mesmo, como você falou, coletivamente. Então, muito obrigada por esse axé, muito obrigada por essa fala. Sucesso para você, viu? Para sua arte, né? Enfim, e sucesso pra gente, né? Coletivamente falando. Obrigada, viu? O programa tá de portas abertas. Volta mais vezes. Com certeza. Obrigada a todos e todas que estão aqui ouvindo. Qualquer coisa que queiram saber a mais, só perguntar, manda no Instagram. Não uso muito o WhatsApp, porque eu trabalho com celular o tempo todo. Às vezes eu vejo e não respondo. Manda lá no Instagram, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e vamos fortalecer. Yes. Demais. Lembrando, gente, que agora estamos chegando no final, é a tarefinha de casa para vocês. As redes sociais da Lu, da Big Girl Lu, tá aqui na descrição desse vídeo, então se não conseguiu tomar a nota antes, é só ir lá agora e seguir as redes sociais dessa diva. E eu agradeço vocês também que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo canal, também pelas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreve já aí e eu vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Lu. Beijo, sucesso! Até mais.